Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente o Senhor, o Deus vivo, é digno de receber louvor. Estamos lendo todo o livro de Marcos e, consequentemente, estaremos lendo todo o Novo Testamento. Lembrando que hoje eu estou meio gripado e uma tossezinha, pode acontecer um espirro, pigarrozinho, mas nós vamos continuar o vídeo porque o objetivo é levar o conhecimento da palavra a pessoas que têm dificuldade de leitura, pessoas que não enxergam, pessoas que são analfabetas. E a minha intenção é que pessoas possam conhecer a palavra de Deus, assim como nós que lemos temos condição de conhecê-la. Se uma pessoa só assistiu o vídeo, ou milhares, isso não importa. A intenção é que eu esteja ajudando e gostaria que você me ajudasse a ajudar outras pessoas. Vamos lá então, Marcos, agora, Marcos capítulo 6. Leiamos. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado de seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos dos que ouviam ficavam admirados. De onde lhe vêm essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? E ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse: só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirado com a incredulidade deles. Então Jesus passou a percorrer os povoados ensinando. Chamando os 12 para junto de si, enviou-os de 2 em 2 e deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Estas foram as suas instruções. Não levem nada pelo caminho, a não ser um bordão. Não levem pão, nem saco de viagem, nem dinheiro, nem cintos. Calcem sandálias, não levem túnicas extras. Sempre que entrarem numa casa, fiquem ali até partirem. E se algum povoado não os receber, nem os ouvir, sacudam a poeira nos seus pés quando saírem de lá como testemunho contra eles. Estes saíram e pregavam o evangelho que se arrependesse. E estes pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam muitos doentes com óleo e os curavam. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos. Por isto estão operando neles poderes miraculosos. Outros diziam: ele é Elias. E ainda outros afirmavam: ele é um profeta, como um dos antigos profetas. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Pois o próprio Herodes tinha dado ordens para que prendesse João, o amarrasse e o colocasse na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes: não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo, porque Herodes temia a João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. E quando
O ouvia, ficava perplexo, mesmo assim gostava de ouvi-lo. Finalmente chegou uma ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete a seus líderes mais importantes, aos comandantes militares e às principais personalidades da Galiléia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem: peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento: seja o que for que me pedir, eu lhe darei até a metade do meu reino. Ela saiu e disse à sua mãe: que pedirei? A cabeça de João Batista, respondeu a mãe dela. Imediatamente, a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido: desejo que me deis agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou muito aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados não quis negar o pedido à jovem. Assim enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi decapitado. Decapitou João na prisão, corrigindo, e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta a deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram no túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhe disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram no barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que ouviram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde. Manda embora o povo para que possam ir aos campos e povoados vizinhos comprar algo para comer. Jesus, porém, respondeu aos discípulos: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhes disseram: isto exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele. Jesus perguntou: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graça e partiu os pães, e em seguida entregou-os a seus discípulos para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo-a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra.
Ele viu os discípulos remando com dificuldade porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles, e o vento se acalmou, e eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Seus corações estavam endurecidos. Depois de atravessarem o mar, chegando a Genezaré, e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouvia que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na orla do seu manto, e todos os que nele tocavam eram curados. Termina aqui termina aqui o capítulo 6 de Marcos, onde estamos lendo todo o livro, né? E lembre-se que servir a Deus não é difícil. Difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço e que Deus nos abençoe sempre.